Mais uma vez, a paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos alegres porque estamos na sua presença para falar a sua palavra por sua misericórdia. Nesta oportunidade, nesta quinta-feira, queremos abordar um assunto muito simples, cujo tema é admiração pela palavra de Deus. Admiração pela palavra de Deus. E como base, vamos ler Salmo 119, a partir do versículo 97. Salmo 119, 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque medito na tua palavra. Tenho mais entendimento que os velhos, porque obedeço os teus preceitos. Afasta os meus pés de todo caminho mau, para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são ao meu paladar a tua palavra, mais do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço o falso caminho. Amém. Admiração pela palavra de Deus. Aqui o salmista anônimo, que escreveu esse salmo com 176 versos, tem-se dito que o Salmo 119 é o Salmo da palavra, é o Salmo da lei, juntamente com o Salmo 19. Porque cada versículo que você lê é um incentivo à leitura, à meditação. Existem palavras sinônimas nesse salmo. Por exemplo, a palavra lei, preceito, testemunho, estatuto, mandamentos. São palavras sinônimas. É um incentivo à meditação. Quando você se depara com esse salmo doutrinário, muito doutrinário, mas ele tem um incentivo à leitura e à meditação. Admiração pela palavra de Deus. Vemos aqui a primeira admiração. Ó, quanto amo a tua lei. O-H. O salmista está admirando. A lei do Senhor é tão perfeita. A lei de Deus é tão prazerosa. Faz um efeito tão grande que o salmista diz: ó, quanto amo a tua lei. É como no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Temos essa repetição no mesmo Salmo, no verso 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Então vemos 3 vezes essa expressão: ó, quanto amo a tua lei. Ó, quão doces são as tuas palavras. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Vamos começar aqui no 97. Ó, quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo o dia. Bom, isso aqui está falando da mente de Cristo. O pensamento de Deus. O pensamento espiritual. O cristão tem que ter uma disciplina mental de não permitir que a sua mente entre na área carnal. Muitas vezes, em nossas ocupações diárias, nossos afazeres, estamos fazendo coisas naturais, cuidando da casa, passeando, trabalhando,
nas coisas desta vida, a rotina diária. Porém, pé firme no chão e cabeça no céu. Já dizia o nosso saudoso pastor. Uma certa vez, perto do campo da Portuguesa, fomos num estudo bíblico ali numa concessionária, e começou um estudo e ele deu as primeiras palavras. Todos estão com o pé firme em terra? Sim. Agora vamos sintonizar a cabeça lá no alto. Como diz a Bíblia, pensai nas coisas do alto. Então diz aqui, ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo. Isso significa estar com a mente ocupada, equipada com o capacete da salvação, não permitindo que o pecado domine seus pensamentos. Versículo 98. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Aqui fala da proximidade que temos que ter com a Bíblia. Repito as palavras do nosso saudoso pastor. Ele dizia, ande sempre munido de folhetos e, no mínimo, um Novo Testamento no paletó. Os seus mandamentos estão sempre comigo, perto. Às vezes queremos algo espiritual para ler e não achamos. Mas ele falou, ande com você um pequeno livrinho, com você no seu bolso, um folheto que você possa estar meditando para a mente não ficar vagando. Aqui diz o salmista, os teus mandamentos me tornam mais sábio, porque estão sempre comigo. Por exemplo, os reis de Israel, qual era o dever do rei? 4. Não multiplicar muito para si ouro e prata, para seu coração não se elevar. Não multiplicar mulheres, para não se desviar para os seus ídolos. Não multiplicar cavalos, para não voltar para o Egito. Mas terá diante de si um traslado da lei, e nele lerá todos os dias o livro da lei, para aprender a temer o Senhor. Então o rei tinha que ter sempre diante de si o livro da lei próximo dos seus olhos, para observar e aprender a temer o Senhor. Aqui no 99, tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aqui está falando de um mestre natural, um professor que ainda não alcançou a salvação. O crente é aluno, ele aprende química, biologia, matemática, todo tipo de ciências, fazendo um curso preparatório, uma faculdade. Mas ele tem mais entendimento espiritual do que o seu próprio mestre secular. Por quê? De onde vem esse entendimento? Tenho mais entendimento do que os meus mestres. Por quê? Porque medito. A meditação traz muito entendimento. Veja no verso 104, eu quero me antecipar. Tenho mais, alcancei entendimento pelos teus mandamentos. Por isso odeio todo falso caminho. Olha aí. Quem lê os mandamentos, quem lê a palavra, quem lê o livro da lei, alcança entendimento. E nesse entendimento, você recebe a força da palavra para odiar o pecado. Hoje mesmo eu fazia uma palestra no trem e falava assim, o livro mais vendido após a Bíblia é O Peregrino, escrito por John Bunyan, em inglês. E ele citou uma frase para a humanidade. Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Quer dizer isso? Que quando você medita nesse livro, você encontra força para combater o pecado. Porém, o pecado não deixa você se aproximar desse livro.
Feliz é aquele que se aproxima do livro santo que dá santidade. Verso 100. Tenho mais entendimento do que os anciãos, porque obedeço a tua palavra. Então vemos aqui que a idade não é maturidade. Aqui o salmista estava dizendo que tenha mais entendimento, discernimento do que os velhos, porque guardo a tua palavra. Vemos o exemplo de Timóteo, Tito, jovens cooperadores de grande discernimento espiritual e não tinham idade. Tanto é que Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, ninguém despreze porque você é muito jovem, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no trato, no espírito, na fé e na pureza. Tinha uma tendência de não dar atenção a Timóteo e Tito, que eram muito jovens. Mas Timóteo aprendeu as Escrituras e o caminho de Deus com a sua mãe Eunice, com a sua avó Loide. E desde pequeno começou a amadurecer a fé. Quando chega com 17 anos, na cidade de Listra, Paulo o encontra e vê que ele tem bom testemunho dos de fora, chamou para o ministério. Jovem Timóteo. A palavra Timóteo significa aquele que adora a Deus. Verso 100. Tenho mais entendimento do que os velhos, porque obedeço a tua palavra. 101. Desviei os meus pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Com frequência a gente costuma escutar: está na igreja? Ah, me desviei. Está na igreja? Estou desviado. Como se isso fosse uma coisa corriqueira e simples. Não é. Desviado do caminho de Deus. Aqui diz o contrário. Salmos 119, 101. Desvio os meus pés do caminho mau para obedecer a tua palavra. O crente é um desviado do pecado, desviado da prostituição, desviado do adultério, desviado de imoralidades. Paulo diz a Timóteo: conserva-te a ti mesmo puro, foge dos desejos, dos maus desejos da mocidade, e segue aqueles que com o coração puro invocam a Deus. Tem que fugir e seguir, fugir e seguir. Foge do pecado, segue Cristo. Se você fugir de Cristo, você vai seguir o pecado. Quem segue o pecado está indo para a morte. Quem segue Cristo está indo para a vida. Verso 102. Nunca me afastei das tuas ordenanças, porque tu me ensinaste. Olha aqui o valor do ensino. No Salmo 119, o verso 12, o salmista está dizendo: Senhor, ensina-me a tua lei. E no 119, 102 é a resposta: nunca me afastei dos teus mandamentos, porque tu me ensinaste. O Salmo 119, 102 é o texto-chave do valor do ensino. Nunca me afastei do Evangelho, porque Deus me ensinou. Salmo 78, 1. Povo meu, escutai o meu ensino. Olha aí. Quem escuta o ensino recebe força de Deus, da palavra, para nunca se desviar. Não me afasto das tuas ordenanças, porque tu me ensinaste. Agora 103. Ó, quão doces são ao meu paladar a tua palavra, mais doce do que o mel à minha boca. Ó, quão doces ao meu paladar as tuas palavras.
Olha aqui a admiração pela palavra. Está exclamando, oh, quão bom é escutar palavras da Bíblia. Então aqui fala do paladar espiritual, o gosto espiritual, o sabor da fé, o gosto da fé, o paladar da fé. Ontem escutamos aqui no culto da tarde a oração da irmã Shirley, antes dela cantar um hino. Depois também teve a oportunidade do seu esposo. E vemos um coração muito quebrantado da irmã Shirley, orando por avivamento, orando para Jesus queimar tudo que atrapalha a nossa vida espiritual. Eu creio que aquela oração será atendida, ou está sendo atendida. Porque a irmã orava com muito gosto, com que toda a igreja recebesse de Deus a santidade e a pureza e a alegria que vem de Deus. A irmã orava com lágrima, uma breve oração de pé, antes de cantar um hino. É isso que Deus quer de nós, um coração quebrantado. Somente um coração quebrantado, ele tem o gosto do Evangelho. Olha aqui, ó. Oh, quão doces ao meu paladar são as tuas palavras, mais do que o mel à minha boca. O mel, para que serve o mel? O provérbio fala, come filho, filho meu, come mel. Ó, chamando filho, o salvo. Come mel, mas come o que te basta. Um pouco cada dia, né? A refeição tem que ser diária, espiritualmente também. Come mel. O mel serve para fortalecer pessoas cansadas. O mel tem o efeito de fortalecer, né? O mel, ele é forte. O mel silvestre do campo, né? O verdadeiro mel é o sabor espiritual da palavra de Deus. Muitos crentes já perderam esse sabor, porque se ficar sentindo o paladar das coisas deste mundo, vai perdendo o paladar espiritual. Aí não é bom. Verso 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Jesus falou assim em João, no capítulo 15, no capítulo 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tem gente que não tem o mandamento. Aqui está dizendo, pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Ao ouvir o mandamento, ao ouvir a lei, ao ouvir o ensino, a pessoa alcança entendimento. E com entendimento espiritual, ele serve a Deus. Até Paulo diz, com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então o entendimento não tem nada a ver com a carne. O entendimento é o próprio Senhor. Veja lá em Provérbio 8,14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Vamos repetir? Meu é o conselho, a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Provérbio 8,14. Então, o Senhor nos dá o seu entendimento, que vem pelo temor a Deus. Então, o salmista diz aqui, fechando esse salmo, pelos teus mandamentos, alcancei entendimento. E alcançando entendimento, você aborrece o pecado.
Você é um pecador que não vive no pecado. Você é um pecador arrependido do pecado. Há dois tipos de pecadores: o não arrependido e o arrependido. Há dois tipos de pecadores: pecadores salvos por Jesus e pecadores que ainda não estão salvos, estão no caminho da perdição. Uns por ignorância, falta de informação, e outros por rebeldia. É muito grande a nossa missão como crentes, porque reina muita ignorância. Por exemplo, uma palavrinha a mais poderá abrir o coração de alguém para ele deixar de ser rebelde. Porque há em nossos dias, no mundo todo, milhões e milhões de crentes escandalizados com liderança. Isso não leva a nada. 1001 desculpas para não vir para a igreja. Isso não adianta nada. Deixaram de ter entendimento. Quer ver o Salmo 36? Olha aqui. O Salmo 36, versículo 2 e 3. Esse salmo fala do desviado. Salmo 36, o versículo 2. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Deixou de entender e de fazer o bem. Salmo 36, verso 3. Deixou de entender e de fazer o bem. Entendia. Era cristão, não é mais. Deixou de fazer o bem. Já não cumpriu as palavras de Paulo em Colossenses e Tessalonicenses. Aliás, Gálatas e Tessalonicenses. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. 1 Tessalonicenses 3:13. Não nos cansemos de fazer o bem. O crente não pode esmorecer na perseverança. Tem que continuar fazendo o bem. Mas aqui diz o salmista 36, verso 3. Deixou de entender e de fazer o bem. Abandonou o caminho do entendimento. Temos dado valor ao que nós entendemos do caminho do Senhor? O autor de Eclesiastes diz que é melhor ir na casa onde há luto do que numa festa, porque ali é o caminho de todo homem. E os vivos devem levar isso bem a sério. Será que estamos levando a sério aquilo que nós já alcançamos no entendimento? Paulo fala isso em Filipenses, no capítulo 3, versículo 16. Paulo fala que devemos andar de acordo com aquilo que já sabemos. Sabemos que isso é impossível, né, irmão? Seres humanos. Estamos ressuscitados, na opinião de John MacArthur, estamos ressuscitados, mas ainda estamos atados, como Lázaro. Aqui em Filipenses, no capítulo 3, versículo 16,
Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Estamos vivos, porém atados. Jesus falou, desatai-o e deixai-o ir. Crente amarrado. Está vivo, creu em Jesus. Foi vivificado pela palavra, pela fé, mas está atado, né? Não desenvolve, não anda, não caminha, está parado, está com medo da pandemia, está com pavor da pandemia. Devemos ter o máximo de cuidado, mas não medo. O máximo de cuidado, mas não pânico. Irmãos, Jesus falou, quando ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, terremotos, reino contra reino, nação contra nação, pestes em vários lugares, fomes, não vos assusteis. É tão simples, irmão. Mateus 24, 6. Não fiquem assustados com os acontecimentos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio, Espírito Santo, que alegra o coração. Você não tem Espírito Santo? Quem tem Espírito Santo não tem medo, porque ele é coragem, intrepidez. Ontem, no culto da tarde, escutamos aqui o irmão diácono Sérgio Passos, falando da intrepidez do Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo é espírito de coragem, de amor e de moderação. Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Não fique parado, calado, porque Deus não nos deu espírito de medo, espírito de timidez, de medo, de covardia. O covarde é aquele que não quer lutar. O que é um covarde? Aquele que foge da luta. Tem momento, irmão, misericórdia. Tem momento que você pensa em fugir da luta. É ou não é? É. Mas logo lembramos da palavra. Ficarão de fora os covardes. Covarde é aquele que foge, porque o inimigo é mais forte. Olha que gigante! Olha, a terra é de gigante, não dá para conquistar. O que Caleb falou? Vamos subir animosamente. Não importa quantos gigantes for, vamos guerrear e ganhar de todos eles. Davi falou para Golias, tu vens a mim com espada e varapaus, eu vou contigo até ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Tem muito gigante, irmão, querendo nos assustar. A pandemia é um gigante, o gigante Golias. Você é um Davi? Somos um Davi, irmão, que não tem medo? A caridade, o amor, lança fora o medo. 1 João 4,18. Fica com esse texto para fechar aqui a conclusão. 1 João 4,18. O perfeito amor, que é Jesus, lança fora o medo. Aquele que teme não é perfeito em caridade. Né? John Wesley dizia, dê-me 100 homens que não tenham medo de nada, só do pecado, e transformaremos o mundo. Só tem uma coisa que você tem que ter medo, é da tentação, que é um convite ao pecado. Tenha medo disso. Fuja da tentação como você fugisse de uma serpente que está na sua sala, no seu quarto. Um exemplo, né? A gente já viu filmes sobre isso.
Fuja do pecado como você fugiria de uma serpente. Você tem que ter medo do pecado e de mais nada. Esse é um medo saudável, né? Temos que ter medo do pecado. Porque o pecado, Paulo diz assim, eu não faço mal, mas o pecado que habita em mim. Quando eu quero fazer o mal, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. O efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, acabo fazendo. Então Paulo ensina o conflito em Romanos 7. Então, temos que temer o pecado e lutar contra ele. Nunca seja covarde, seja valente. Como aquele hino, ser valente, pelejando por Jesus. Ser corajoso. Né? Deus falou para Gideão, varão valoroso. Aleluia. Deus falou para Josué, coragem, coragem. Seja forte, Josué. Anima-te, esforça-te. 3 vezes. É como se o pai dissesse, esforça-te. Jesus dissesse, esforça-te. O Espírito Santo dissesse, esforça-te. 3 vezes. Está em Josué capítulo 1. Amém, irmãos? Admiração pela palavra de Deus, que nos encoraja a vencer. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Do Salmo 119, um salmo didático, doutrinário, e um salmo que nos faz pensar na vida espiritual. Um salmo riquíssimo. A tua palavra não dá para extrair tudo que ela tem. Ela tem 31.379 versículos, mas as mensagens são infinitas. Ó Deus, a sabedoria, obrigado pela tua palavra. Abençoa teu povo hoje, fortalece em ti, em nome de Jesus. Amém.